Vamos te declarar que tu és o poderoso de Jacó. Amém. Aquele que tem o poder para transformar um suplantador. Nós temos o penhor do Espírito em nosso coração. E Ele é a garantia de que o Senhor vai cumprir a tua obra em nós. Até o dia de Cristo Jesus. Senhor, total dependência do Espírito Santo. Senhor, nós entregamos a palavra a Ti. Revela-nos quem é o Espírito Santo, Senhor. Ó, queremos conhecê-lo, Senhor. Relacionar-se com Ele. Tocá-lo, beijá-lo, senti-lo. Oh, concede-nos isso, Senhor. Nós pedimos a Ti isso em nome de Jesus. Ó, se nós que somos maus soubemos dar presentes aos nossos filhos, aos nossos semelhantes, quanto mais um Pai Celeste não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Senhor, é isso que nós pedimos esta noite. Visita-nos, Senhor, com Teu Espírito. Revela-nos, Senhor, a verdade sobre o Espírito Santo, tão enterrada por tantos séculos. Ó, que o inimigo tanto tenta ocultar a igreja. Senhor, revela isso para nós. Ó, mostra-nos, Senhor, em nome de Jesus. No livro de Apocalipse, em várias das cartas às igrejas, está lá escrito: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. De uma certa forma, o Espírito fala à igreja. E se tem uma mensagem que o Espírito quer falar hoje à igreja, é a seguinte: vocês não me conhecem. Irmãos, hoje à tarde nós falamos de ser sinceros com Deus, sermos verdadeiros, de não darmos vazão ao fariseu interior, ao impostor que vive em nós. E de fato, assim tem que ser na nossa vida. Precisamos ser sinceros com Deus. E por quê? Porque Ele é sincero conosco, não é verdade? Há alguma coisa que Deus oculta de nós? Deus não nos oculta nada. E se tem uma coisa que Deus gosta, é se relacionar conosco. Isso é o desejo que estava oculto no coração de Deus desde a eternidade passada. Na eternidade passada estava o Pai, o Filho, e eles se relacionavam de uma maneira tão maravilhosa, tão esplêndida, tão preciosa, que essa união é uma pessoa. Nós muitas vezes, de maneira bem simples, né? Quando chega Natal, final de ano, às vezes as pessoas se juntam e às vezes vão pedir perdão por coisas e falar: esse é o espírito natalino, é o espírito natalino. E faz pessoas produzirem algo, fazer algo que elas não fazem o ano inteiro. Nós não temos a união nossa, por melhor que seja, qualquer tipo de vínculo, as pessoas falam: esse é um espírito, nossa, que espírito bom. Mas por melhor que seja a união, ela não é capaz de gerar uma pessoa. Mas, irmãos, a união entre o Pai e o Filho é uma pessoa, chamada Espírito Santo. Se nós, ainda é necessário nós fazermos uma conexão dessa mensagem, dessas mensagens, com o evento anterior, né? Nós sabemos que muitos que estavam naquele evento não estão aqui hoje. Não é verdade? Isso hoje eu já vim pensando há um tempo e hoje teve alguns irmãos que me falaram, né? O evento anterior falou sobre resistir ao maligno. E de uma certa forma, resistir ao maligno é algo que você tem que fazer com seriedade. Nós falamos isso bastante no evento anterior, porque nós vivemos em um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual,
Os diversos seres que há nos levam a sério. Mas de uma certa forma ou outra, tudo à nossa volta é projetado para que nós vivemos uma vida banal. Uma vida que leva tudo na brincadeira. E o mundo espiritual, de certa forma. Eu não tenho dúvida alguma que muitos de nós sofreram ataques ferozes de Satanás durante esses meses. Por quê? Porque nós mexemos com coisa séria. E se nós mexemos com coisa séria, o Senhor requer de nós uma atitude séria. Satanás não brinca conosco. O diabo não brinca de ser diabo. Mas de fato o crente brinca de ser crente. Não tenho dúvida que muitos podem ter ficado com muitas dúvidas ainda no seu coração. Talvez dúvidas até relacionadas à questão da salvação. Puxa, será que eu realmente sou salvo? E por quê? Porque nós nos demos conta que nós não conseguimos corresponder a Deus. Nós falamos no evento passado que os mandamentos de Deus não são penosos. E de que se nós amarmos a Deus de fato, assim como Jacó tirou força de onde ele não tinha para tirar a tampa do poço, porque ele via a sua amada. Só o amor de Deus em nós pode nos fazer corresponder àquilo que Deus requer de nós hoje. Talvez muitos de nós temos sofrido opressões, sofrido ataques em nossa mente. Talvez muitos de nós tenhamos voltado a antigas práticas. Talvez muitos de nós carregamos culpa. Talvez até trouxemos um peso gigantesco em nossas costas até chegar aqui. Mas graças ao Senhor nós estamos aqui. Isso já demonstra que é um coração de busca. Talvez até muitos de nós carregamos um sentimento de autocomiseração, uma autocondenação, um sentimento de que eu sou incurável, não tem perdão para mim, o que eu fiz foi terrível e eu não tenho salvação mais. Mas segundo a palavra de Deus, quem é que convence do pecado? Será que somos nós? Não somos nós. Então, paremos de pensar, de lutar com coisas que não são verdadeiras. Porque o intento do inimigo é causar confusão em nossas mentes. Mas o Senhor veio para descomplicar tudo. Mostrar que a vida cristã não é nada difícil, é algo simples. Se fôssemos resumir de uma certa forma a vida cristã, na eternidade passada, eu falei, o pai e o filho tinham essa união tão maravilhosa, tão gostosa entre um e o outro, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles decidiram estender essa comunhão a outros seres. Então eles decidiram criar outros seres. Então, Deus criou o universo, Deus criou os anjos, Deus criou a terra, Deus nos criou, nos colocou nesse mundo. E é interessante que, ao criar a terra, quem é que estava lá logo no começo? Vamos abrir em Gênesis, capítulo 1, verso 2. Gênesis 1, verso 2, fala da situação da terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
Então vemos que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é o primeiro a aparecer. A terra era só água, não tinha nada. Havia trevas. Mas o Espírito Santo estava lá. E de uma certa forma o Espírito Santo acompanhou a humanidade, foi acompanhando a humanidade em cada fracasso. Na época dos pais, nós vimos hoje à tarde, Gênesis 6, houve uma corrupção moral de tamanha proporção que teve que vir um dilúvio sobre a terra, e esse dilúvio destruiu a todos, senão apenas uma família, a família de Noé ficou. E nós vemos em tudo isso que o Espírito Santo acompanhava o homem. Depois veio uma nação chamada Israel. Essa nação ainda existe hoje, graças a Deus. E essa nação foi dada a ela uma lei para que ela seguisse. Todavia eles não conseguiram cumprir essa lei. E é impossível cumprir essa lei. Essa lei veio para ser como um espelho para nós, mostrar que nós não temos capacidade para cumprir os mandamentos de Deus em nós mesmos. Mas de certa forma nós vemos que o Espírito Santo acompanhou a nação de Israel, tanto que profetas dessa nação falaram: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso está em Isaías capítulo 61, verso 1. E o Espírito Santo acompanhou de certa forma. E por que ele acompanha a humanidade? Sabendo que ela vai falhar, de que ela vai fracassar, falhas após falhas, fracassos após fracassos, e ainda assim ele persiste em acompanhar essa humanidade tão corrupta em si mesmo. Porque o Espírito Santo é amor. De uma certa forma, irmão, queria dizer para você, dizer para mim mesmo, talvez nós estejamos ainda vivendo uma luta. Paulo descreve em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu vou e faço. Talvez muitos de nós, talvez seja impossível você achar um cristão nessa terra que não esteja passando por uma situação como essa. Na verdade, quem é que não passou por tal situação? Quem é que não passa por tal situação? Mas queria dizer uma coisa para você: está consumado. Está consumado. Creia e descanse. Descanse como se você estivesse diante de um lago calmo. A vida cristã é uma vida de fé. Não é uma vida baseada nas nossas emoções, baseada nas nossas sensações. Então não importa o que você está sentindo. A vida cristã é uma vida de fé. Fé na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, isso basta. Não importa o meu sentimento. Não importa até o que eu penso. Muitos dos nossos pensamentos não podem nem sequer ser respeitados por nós, porque eles nos levam para uma cova profunda. A vida cristã é uma vida de fé. E por isso há uma preocupação com cada um de nós. O que será de nós quando sairmos daqui? Nós estamos aqui num evento, é maravilhoso, não é? Cantar com os irmãos, assim como foi no evento passado. Estar em comunhão. Às vezes você pode estar numa situação terrível, você vê um irmão com um sorriso alegre, aquela união faz você esquecer de tudo, e você toca no Senhor apenas por ver o sorriso de um irmão. Você toca no sorriso de Deus ao ver o sorriso de um irmão às vezes. Deus é simples. Mas não importa de fato o que nós sintamos, o que nós pensamos, o que importa é fé na palavra de Deus. Porque nós precisamos nos preocupar e pensar como vai ser a nossa vida quando nós saímos daqui do acampamento. Sermos pessoas que vivem a palavra no seu dia a dia, e não apenas nas reuniões da igreja.
não apenas quando estamos junto dos irmãos, aonde os olhos nos veem, mas no nosso dia a dia sozinhos. Nós não queremos ver uma geração cristã para os próximos anos, que conhece a Bíblia, que participa de reuniões, não perde um culto, canta bonito, se emociona, mas que na hora H falha. E na hora do aperto, da situação difícil, assim como Abacuque, né? Podemos citar o exemplo de Abacuque tão precioso. A figueira não florescia, não havia fruto na vide, o produto da oliveira mentia, estava tudo contrário para a vida dele. A justiça era pervertida, uma época de extrema corrupção, fome. Mas ele dizia o seguinte: todavia eu me alegro no Senhor, amém, e exulto no Deus da minha salvação. Irmão, que fé é essa? Que fé é essa que é produzida em uma pessoa que sofre tantas coisas e ainda assim ele diz: eu me alegro no Senhor. Pode estar tudo ruim na minha vida, a minha vida profissional pode não ir bem, a minha vida matrimonial pode não ir bem, situações externas podem vir, o diabo pode vir, tantas coisas podem acontecer, mas todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa é uma fé maior do que as emoções, essa é uma fé maior do que aquilo que pode se ver, e é essa fé que o Filho de Deus quer implantar dentro de nós. É essa fé que Ele quer imprimir dentro de nós, em nosso coração. Você crê nisso? Amém. Atualmente, quando olhamos para a igreja de uma forma geral, nós vemos uma doutrina que prega que você precisa ter sucesso. É uma idolatria ao sucesso. Se sua vida não está bem, se você não tem dinheiro, é porque Deus, você está em pecado. Não é de uma certa forma isso que tem sido pregado? De uma maneira geral. E isso de uma certa forma é totalmente contrário às Escrituras. E contrário ao plano de Deus para nós. De uma certa forma a igreja quer ser Israel. Israel tinha promessas de bênçãos terrenas. E a igreja não quer ser igreja. A igreja não quer viver por aquilo que não vê. A igreja não quer amar aquele a quem não vemos. Como fala 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. O Zaga citou essa manhã. A igreja quer ser Israel. A igreja quer bênçãos terrenas. A igreja quer comer o melhor dessa terra. A igreja quer ser sucesso, quer ter sucesso. Quer ser dona de todas as coisas aqui nesta terra. Mas não foi isso que o Senhor prometeu para nós. O Senhor prometeu para nós, o Senhor nos deu para nós uma cruz para nós carregarmos. E é isso que tem sido ignorado de uma certa forma. E pelo sangue do Senhor nós nos aproximamos dele. Irmãos, o véu está rasgado, está consumado. Não carreguemos de maneira alguma nossas depressões, não carreguemos nossas autocomiserações, nossos complexos interiores, dizendo que nós não somos ninguém, dizendo que nós não somos nada. Irmãos, o terceiro da Trindade, o Espírito Santo, que nos acompanhou toda a nossa vida, seja no nosso período de ignorância, seja nos nossos pecados, Ele estava nos acompanhando, Ele decidiu entrar em nós. Amém. Ele está dentro de mim e dentro de você. Amém. Você crê nisso? Amém. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Nós comentamos hoje à tarde um exemplo, pegar um exemplo simples, nós somos jovens, né? É um jovem que esteja querendo cometer um pecado, ele vai com certeza cometer em oculto. E ele está sozinho lá, não, vou cometer um pecado. E todavia se aparece alguém do lado dele, ele vai se constranger com aquela presença. Irmãos, se nós tivermos noção de que o Espírito Santo vive e habita em nós, quão diferente será a nossa vida, quão diferente será a percepção das nossas coisas.
quão diferente será tudo. Então nós vemos em Gênesis 1:2 que o Espírito Santo ele estava preparando a terra, preparando para que a palavra de Deus fosse soada, a porção seca surgisse, para que o homem aparecesse. Então nós podemos dizer de uma certa forma que o Espírito Santo é o grande diretor, como se fosse um filme. Ele dirige todas as coisas. Ele estava lá no princípio. E se nós formos pegar no livro de Apocalipse, um dos últimos versículos fala: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Irmãos, é para quem quiser. O Senhor, Ele é muito cavalheiro conosco. O Senhor, Ele nunca força nada a ninguém. O Senhor não vai entrando na sua vida sem permissão. Ele não vai chutando e entrando na porta da sua vida. O Senhor sempre fica esperando uma decisão nossa. Então, é para quem quer. Então o Espírito Santo, ele prepara a igreja. Ele prepara a igreja e no final os dois clamam em uníssono, em um único som: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Irmãos, esse convite da graça de Deus está disponível a nós todos os dias, todas as manhãs, quando nós acordamos. O Espírito e a noiva estão clamando para nós: vem, venha à minha presença, venha, me busque, toque em mim. Eu quero me relacionar contigo, eu quero ter uma vida contigo, eu preciso de você. Quando na verdade somos muito mais nós que precisamos dele. O desejo de Deus sempre foi se relacionar conosco. Ele nos ama de tal forma que veio habitar dentro de nós. Mas quem somos nós? Seres tão impuros nós mesmos. Seres tão impróprios. Essa moralidade dos nossos dias é um trapo. E ainda assim, Ele decidiu habitar em nós. Deus não ficou no céu. O Senhor estava no céu, poderia ter ficado lá com a adoração dos anjos. Em face da rejeição do homem, Ele poderia lá do céu jogar um monte de doutrinas. Falando: vocês estão me rejeitando, eu sou bom, eu sou justo, vocês estão me rejeitando. Mas Ele fez isso, Ele não fez isso. Deus se encarnou. Deus veio em carne na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele era o Emanuel. Quem sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Irmãos, quão doce isso soa aos nossos ouvidos, não é verdade? Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, Ele era Deus conosco. Então nós podemos dizer que Ele habitou entre nós. Ele veio cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está em Evangelho de João. De uma certa forma, como Deus sempre quis habitar conosco no Antigo Testamento, nós temos o exemplo da tenda da congregação. Então nós temos primeiro a Páscoa simbolizando a morte do nosso Senhor na cruz. E após a Páscoa o povo vai para o deserto. E no deserto havia uma tendinha ali, um lugar onde Deus habitava com o homem. Mas de uma certa forma era tão limitado que Moisés entrava ali e entrava o sumo sacerdote quantas vezes por ano? Uma vez ao ano. E ele orava também uma vez em favor dos pecados seus e do povo. E de uma certa forma era isso. Mas quando Jesus veio, o próprio Deus estava ali. As pessoas o tocavam, as pessoas eram curadas por Ele. Apenas ao tocar na orla de sua veste, com a fé as pessoas eram curadas. Os cegos enxergaram, os coxos andaram. Tantas coisas aconteceram quando Deus estava na terra na pessoa de Jesus Cristo.
Mas ainda assim, Deus estava limitado ao tempo e espaço. Eu estou aqui na cidade de Corumbataí hoje. Eu não posso estar em Rio Claro ao mesmo tempo, porque eu sou carne. Eu tenho um corpo humano. E esse corpo ele tem limitações. Deus, no céu, revestido de glória, adorado por anjos. Irmãos, veja a dimensão disso. Ele largou tudo aquilo para se tornar uma pessoa limitada. As mesmas limitações que eu e você temos. Jesus chorou. Ele era tão humano quanto eu e você. Mas nós podemos... mas Jesus era Deus também. Mas sim, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós. A nossa semelhança, mas sem pecado. E a vida que Jesus viveu aqui na terra foi uma vida em completa dependência do Espírito Santo. Mas nós podemos falar, puxa, mas ele era Deus, Deus Filho. Como assim ele precisava depender do Espírito Santo? Irmãos, Jesus viveu uma vida em total dependência do Espírito Santo. Ele é modelo para nós. Modelo para nós seguirmos os seus passos. Então, Jesus foi levado, em Mateus 4, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí ele ficou quantos dias? Um dia, passou um dia, e aí o diabo não apareceu. Passou 2 dias, o diabo também não apareceu. 3 dias, 4 dias, e aí vem a fome, e aí com a fome vem outras coisas em nossa alma tão complexas, outros sentimentos tão difíceis de nós lidarmos. E aí, após 40 dias, o diabo aparece e tenta o Filho de Deus. E o Senhor venceu o diabo como homem. Amém. Pelo poder do Espírito Santo. Tudo na vida de Jesus. Se você fosse perguntar para ele, que direção você está tomando? Ele ia citar o texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. E assim por diante. Então nós vemos que de uma certa forma o nosso próprio Senhor, quando viveu uma vida humana, ele foi totalmente direcionado, guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, quanto mais nós hoje não devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Mas de uma certa forma, nos nossos dias, não se ouve falar do Espírito Santo. Se ouve falar de tudo, de você sentir um arrepio, de você rolar no chão, de você ter experiências multiformes, de assuntos secundários da palavra de Deus, tomando o lugar dos assuntos primordiais, mas não se fala do Espírito Santo. E é incrível que essa situação, tão atual para nós hoje, ela também aconteceu no início da igreja. Vamos abrir em Atos 19. Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, a partir do verso 1 mesmo. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo os 12 homens. Então nós vemos que o cenário no início da igreja, haviam pessoas assim como nós, de uma certa forma, que
queriam seguir a Deus. O texto diz que eles eram discípulos, embora nós sabemos que eram discípulos de João, receberam o batismo de arrependimento, queriam ter uma vida com Deus, mas nem sabiam que existia o Espírito Santo. Ó, irmãos, e que importância isso tem. Depois, acompanhando o texto, os irmãos podem estudar depois, nós vemos que eles foram instruídos, né, naquilo que lhes faltava. De uma certa forma, o Espírito Santo, a W. Tozer diz que a doutrina do Espírito Santo, ela é como uma dinamite enterrada aos olhos do povo de Deus. O povo de Deus não conhece o Espírito Santo, não se relaciona com ele, e tem tido prejuízos por conta disso. Ainda esse mesmo irmão diz que ele é o desprezado. Mas o nosso intuito aqui nesse evento, irmãos, não é só apenas desenterrar essa dinamite, mas também explodir essa dinamite. Que todos nós possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, nos relacionando com Ele. E o Espírito Santo, se fôssemos perguntar quem é o Espírito Santo para você, né? Em Mateus 16, Jesus falou: quem dizem os homens quem dizem o povo ser o filho do homem? Falaram, uns dizem João Batista, Elias, alguns dos profetas. Mas Jesus perguntou: e para vocês, quem eu sou? Da mesma forma, se fôssemos aplicar o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo para nós? Qual é o conceito que nós temos do Espírito Santo? Talvez alguns de nós possamos pensar que ele é uma energia, que ele é um poder, uma fumaça, algo nebuloso, uma substância informe. Mas de certa forma nada disso caracteriza o Espírito Santo. Temos exemplos na Bíblia, né? Ainda nós podemos aludir a isso, achar que o Espírito Santo é um fogo. Em Atos 2 vieram línguas como de fogo. Mas o Espírito Santo, ele pode vir como fogo. Ele pode vir como vento, João 3 diz. Pode vir como o vento impetuoso, né? Mas o Espírito Santo, seria bom todos nós sabemos que ele é Deus. Amém. O Espírito Santo é Deus. Amém. E que também ele é uma pessoa. Queria fazer algo com os irmãos aqui, bacana. Vamos ler bastante versículos, para que isso frise bem em nossa mente. O intuito não é ganhar conhecimento acerca do Espírito Santo, mas que através do conhecimento nós sejamos instigados a nos relacionar com Ele. Tem irmãos que falam, o conhecimento não serve para nada. De fato, qualquer coisa sem Cristo não serve para nada. Você pode ter diversas coisas, mas se não tiver Cristo não serve. Mas o conhecimento acerca dele nos leva, nos instiga, promove em nós um anseio de conhecê-lo. Então é isso, vamos tentar fazer isso essa noite. Primeiro vamos ver que o Espírito Santo é Deus. Vou escolher alguns irmãos aqui para abrir alguns versículos. João 4, 24. A irmã pode abrir em Jó, capítulo 34, 14 e 15. A irmã pega Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Vamos começar com as irmãs. A irmã pega 2 Coríntios, capítulo 3, versos 17 e 18. Irmãos, podem ler para nós esses versículos, se eu pedir? Lídia, você pega um? Hebreus 9, 14. Peguem, Lídia. Salmos 139, 7. Lucas 1, 35 a 37. E o último, 1 Coríntios 1, versos 10 e 11. Tá, vamos começar do primeiro. Espírito Santo é Deus.
Por que o Espírito Santo é Deus? Porque ele tem a natureza de Deus. Primeiro versículo, João 4, 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. O Espírito também, ele é o mantenedor da vida. Primeiro nós vimos que ele é Deus. Deus é Espírito. A natureza de Deus é Espírito. E ele também é o mantenedor da vida. Ele é quem mantém toda a vida. Ele é quem mantém o universo. Versículos de Jó 34, 14 e 15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Nós vemos, irmãos, o homem voltaria para o pó. Se Deus resolvesse recolher o seu espírito, todos nós que somos pó voltaríamos ao pó. Então é Ele que mantém a nossa vida. Também dá para mentir para o Espírito Santo. O apóstolo Pedro mesmo declara que o Espírito Santo é Deus. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Mentistes aos homens, mas a Deus. Agora nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é chamado de Senhor. Você só chama Senhor a Deus. 2 Coríntios 3, 17 e 18. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém. Amém. Como pelo Senhor o Espírito. O Espírito, ele é eterno. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, em si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O Espírito Santo tem onipresença. Salmo 139, 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele tem onipotência. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém. O Espírito Santo também, ele tem onisciência. Os irmãos sabem o que é onipresença, onipotência, onisciência? Sabem, né? Rogo os irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé que há contendas entre vós. 1 Coríntios 1, 10 e 11. Eu vou ler aqui para os irmãos. Eu falei errado.
Peço perdão, irmão. Do capítulo 2 de 1 Coríntios 10 e 11. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém. Então nós vemos claramente através desses versículos que o Espírito Santo, ele é Deus. Mas agora nós vamos ver que o Espírito Santo, ele é pessoa. Vamos agora para os irmãos. Daniel, você pega? Nós vamos ver que o Espírito Santo pode se entristecer. Efésios 4:30. Nelzinho, você pega? Tiago 4 e 5. Pega, Tiago. Romanos 8, 26 e 27. Coríntios 2, 11 a 13. 1 Coríntios 2, 11 a 13. Mateus. Atos 8, 29. Rafa, você pega? 1 Coríntios 12, 11. E o último é o versículo tema do nosso evento. Romanos 15, 30. Esse é o mesmo aí. Vamos lá? O Espírito Santo, irmãos, é capaz de se entristecer. Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele sente ciúmes. Tiago 4. Infiéis, não compreendes que a imansidade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou suportes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O Espírito Santo também geme de dor. Romanos 8, do 26 ao 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelo Santo. Esses dois versículos mostram claramente que o Espírito Santo, ele geme, não somente pela nossa existência, mas pelas nossas fraquezas. E o 27 mostra que o Espírito Santo tem uma mente livre, que pensa. O Espírito Santo, além disso, ele é capaz de ensinar. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus não foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Dois versículos nós vemos que ele é capaz de ensinar e capaz de falar. E agora,
os dois últimos, o Espírito Santo ele tem uma vontade. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E, perdão, não é o versículo do nosso evento. Romanos 15, 30 diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então nós temos uma pessoa que é capaz de sentir ciúmes, que é capaz de entristecer-se, que é capaz de sentir dor, que ela é capaz de ensinar, é capaz de falar conosco, que ela tem uma vontade própria, que tem uma mente livre, que pensa. Ó irmãos, e tal pessoa vive dentro de nós. Como foi falado, essa pessoa é mais íntima do que nós mesmos. E essa pessoa é real. Irmão, não pensemos que pelo fato das coisas não serem materiais, tangíveis, físicas, as coisas não são reais. As coisas do mundo espiritual são reais. O Espírito Santo é real. E Ele decidiu habitar dentro de nós. De uma certa forma, irmãos, nós somos uma sociedade materialista, somos pessoas materialistas. E o Senhor, num discurso de despedida, João capítulo 16, vamos ler, a partir daqui a gente já termina. João capítulo 16, é um discurso de despedida da parte do Senhor. João capítulo 16, a partir do verso 5, ele diz o seguinte: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então, irmãos, aqui o Senhor estava se despedindo dos discípulos, já eram os últimos discursos dele, ele estava para ir para a cruz, estava para realizar a redenção por nós. E ele foi e fez um discurso antes para os discípulos. E nesse discurso é interessante que o Senhor fala: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas de uma certa forma os discípulos estavam acostumados com o Senhor físico, material, limitado ao tempo e ao espaço. O Senhor que estava em Jerusalém, ele não podia estar no mesmo tempo em Bangkok, não podia estar em São Paulo, em Campinas, em Belo Horizonte, porque o Senhor era limitado ao tempo e espaço. Ele tinha um corpo humano. E o Senhor estava querendo mostrar aos discípulos que Jesus neles era melhor do que Jesus com eles. O Senhor estava preparando os discípulos para uma nova forma de relacionamento com Ele. Mas eles estavam infantilizados, acostumados, apegados a uma maneira de se relacionar com Ele palpável, tangível. E essa maneira tão infantilizada que os discípulos estavam, por que infantilizada? Porque eles não tinham responsabilidades. De uma certa forma, Jesus estava presente, eles ficavam vendo Ele curando as multidões, Jesus exercia a misericórdia por eles, exercia o amor por eles, e esse discurso era como se o Senhor tivesse como uma águia empurrando os seus filhotes para que eles passassem a voar também, preparando-os para uma nova forma de relacionamento que seria pela fé. Olha, eu vou, mas eu não os deixarei órfãos. Convém-vos que eu vá. Vai ser melhor para vocês. Vai ser muito melhor eu estar com vocês todo o tempo do que eu estar apenas com vocês esses 3 anos. Eu vou para junto do meu Pai. Tem um verso, capítulo 14.
de João. Capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 23, diz: Respondeu Jesus. Ó, irmãos, que palavras doces são essas do discurso do Senhor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Que palavras doces! O Senhor diz: se alguém o ama, guardará a sua palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, perceba, note isso. O fato do Espírito Santo estar em nós, e Jesus, ressuscitado, estar no Espírito, devido ao fato do Espírito estar em nós, Jesus está dentro de nós. E Jesus está no Pai, e o Pai está em Jesus. Irmãos, então nós podemos ter esse relacionamento com a Trindade. Nós podemos ter tal relacionamento, trazer tal relacionamento para a nossa vida. Perceba a importância do Espírito Santo em tudo isso. Ele decidiu entrar dentro de nós. Ele decidiu morar em nós, fazer de nosso coração a sua habitação. Então, devido a isso, irmãos, nós podemos guardar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. E as coisas de Deus, as coisas da fé, não são por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, todas as coisas, irmãos, que nos voltemos a Ele, que nos apeguemos a Ele, que passemos o maior tempo possível com Ele, nos relacionando com Ele, pois na eternidade vai ser assim. Já pensou na eternidade? Como vai ser? Tão precioso. Mas se hoje eu não gasto tempo com Deus, se eu gasto tempo com coisas que não se relacionam com Ele, qual vai ser o meu futuro na eternidade? Que sentido vai fazer eu estar lá, sendo que eu não me relaciono com Ele hoje? Então, irmãos, tudo que Ele requer de nós hoje é esse relacionamento. Nós fomos resumir de uma maneira bem simples. Ainda tem um versículo que fala: o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito é vida e paz. Então, irmãos, é tão precioso quando nós pendemos para o Espírito, quando nós buscamos a Ele em oração, como foi falado hoje de manhã, oração é prática espiritual, quando nós fazemos a leitura da palavra, o buscamos, o amamos, nos derramamos nosso coração a Ele, Ele se derrama a nós, e nós vamos pendendo para o Espírito. Qual o resultado? Vida e paz. Aquelas coisas que eu jamais pensava que seriam possíveis de ser removidas em minha vida, começam a se tornar capazes de acontecer. O inimaginável começa a se tornar imaginável. Aquilo que era abstrato começa a se tornar concreto em minha vida. As realidades de Deus passam a ser minhas. Tudo por nos relacionarmos ao Espírito. Irmãos, larguemos de fora todo o nosso complexo interior de dizer que nós não somos ninguém, dizer que nós não somos nada, e de nos menosprezarmos. Isso lembra um cântico, eu queria até contar a história dele, é interessante. Em campanhas missionárias que se faziam alguns anos atrás, muitos dos missionários logravam êxito, eles tinham êxito nas caminhadas cristãs, evangelizavam multidões, muitos aceitavam o Senhor, criam no Senhor, se arrependiam, mas outros que saíam não tinham o mesmo resultado, estavam lá, estavam presentes, tinham um comportamento que era adequado, mas não tinham o mesmo sucesso. E a tendência com essas pessoas era se menosprezar. Então eles se menosprezaram. E aí foi feito um cântico, dizendo: quero que valorize o que você tens. Você é um ser
você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Irmãos, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem, porque Ele está em você. É por isso que nós temos valor, porque o Espírito Santo está em nós e Ele se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí então você vai perceber que a Ele há algo importante em você. Por isso, levante, cante, exalte ao Senhor. Irmãos, você tem valor. O terceiro da Trindade decidiu entrar em você, habitar em você, mudar a sua vida, transformar a tua história, para que você não seja o mesmo. Ele quer te apresentar como noiva imaculada para Deus. Valorize isso. Valorize o preço que foi pago. Foi pago um alto preço por nós. E hoje nós temos Deus dentro de nós. Irmãos, não é apenas um Jesus exterior, palpável. Quantos hoje não dariam tudo, não venderiam tudo para ter um Jesus palpável em Jerusalém, num trono, num templo? Venderiam tudo só para estar lá. Muitos tiveram essa oportunidade no passado. Mas, irmãos, eu não tenho nenhum ciúme deles. Porque a mim hoje foi dado um privilégio tão sublime de ter Deus dentro de mim. Ele não é apenas exterior. Irmãos, hoje eu posso andar com Ele. Eu já pequei com Ele. Eu já falhei com Ele. Eu já me levantei com Ele. Eu já me arrependi com Ele. Irmãos, nós temos o privilégio tão maravilhoso de fazermos tudo com o nosso Deus. Valorize isso. Levante, cante, exalte ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Amém.